Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Pelais e infelizmente eu não pude estar com vocês hoje nessa noite tão rica de troca de ideias que vocês vão ter aí com a Conexão Empreendedora. Mas ainda assim, eu queria compartilhar um pouquinho algumas das minhas ideias e fazer algumas provocações que eu tenho certeza que vão trazer ideias interessantes e reflexões bastante produtivas para vocês. Junto com vocês aí tá a Dani Galetti, que é a pessoa que trabalha na gestão de pessoas da 99 Jobs. A Dani tem uma visão super legal e uma experiência muito relevante com organizações com estruturas flexíveis, que é exatamente o que eu gosto de estudar e o que eu acho que é o futuro do trabalho. Eu sou um pesquisador e transformador do mundo do trabalho que estuda com muita intenção o relacionamento entre as organizações e as pessoas, achando novas maneiras e novas práticas de sugerir essa relação de uma maneira mais produtiva e com mais felicidade. O que eu tenho descoberto ao longo dos anos é que cada vez mais as pessoas têm a necessidade de trabalhar com mais autonomia e no fundo as empresas também querem isso. Então o lance é mais ou menos assim. Tem um monte de gente que reclama e fala que não quer mais ter chefe. E na verdade tem um monte de chefe que também não quer mais ser chefe. Entendeu? Ficou confuso? Não, olha lá. Tem gente que não quer ter chefe porque o chefe é chato. Tem gente que não quer ser chefe porque ser chefe traz uma responsabilidade muito pesada para as pessoas. E isso tolhe um pedaço da individualidade e da criatividade das pessoas. Como se só um líder, um determinado ser evoluído na hierarquia, pudesse tomar as decisões que uma série de outras pessoas poderiam contribuir. Então, várias empresas estão pesquisando e achando novas formas de se relacionar, principalmente com relação a esse eixo de autonomia. Então o combinado é assim, as empresas, as organizações, os líderes começam a dar mais autonomia para as pessoas e elas devem responder com responsabilidade, ou seja, elas devem conseguir ter um potencial criativo para poder dar em troca aquilo que os chefes iriam fazer. Isso não está funcionando muito bem. Algumas organizações estão desenvolvendo um monte de práticas e estão conseguindo evoluir, mas no geral, quando as pessoas recebem essa autonomia, elas ainda não estão preparadas para ter a iniciativa necessária para conseguir, com responsabilidade, fazer as suas entregas. E é aí que entra o meu trabalho, de ajudar as pessoas a terem uma visão diferente sobre o que significa o trabalho, a produção, a sua energia produtiva individual para a contribuição de um negócio e para a contribuição da sua identidade. Porque no fundo a gente sempre foi acostumado a procurar emprego. E no emprego a gente se esconde, alguém te dá um crachá, você faz aquilo só que alguém pede. E na relação de trabalho, que é uma relação sua com o mundo, você tem que procurar novas formas de contribuir. Um exemplo muito simples. Eu gostaria muito de poder compartilhar todas essas ideias com vocês, mas eu fui inviabilizado de estar presencialmente por causa de uma viagem. Mas espera aí, se eu realmente tinha o interesse de compartilhar as ideias, que outras formas eu poderia fazer? A forma que eu encontrei foi compartilhando um pedacinho desse vídeo e trazendo a Dani, que vai conseguir contar um monte de exemplos para vocês e como é que ela enxerga esse mundo do trabalho. Essa é uma relação realmente de trabalho. Se fosse um emprego, puxa, eu não pude participar, que pena, morria o assunto. É isso que a gente vê mais ou menos no dia a dia. A diferença aqui é que eu me vejo como um recurso, e não aquela coisa feia que a gente fala dos recursos humanos, os humanos não são recursos e tal, sem mimimi. Eu sou um recurso meio. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma determinada intenção que eu gostaria que passasse através de mim para que vocês pudessem recebê-la. Então, sendo meio e não estando presente, eu vou achar um outro meio para que essa ideia se espalhe. Dentro de uma organização, se as pessoas entenderem qual é a intenção e qual é o negócio, o propósito daquela organização, elas também começam a fomentar essa vontade de achar outros meios. Então é exatamente aí que está a autonomia. A autonomia é uma maneira criativa de você achar soluções e buscar soluções para coisas que você achava que não iam dar certo. Parece fácil, mas como a gente não foi treinado para isso, muitas vezes a gente vê esse funcionamento com mais frequência nos líderes ou nos donos de empresa. Dono de empresa tem isso, porque esse cara, e empreendedores, imagino como vocês, é um jogo um pouco de tudo ou nada. Então, o cara sabe que tem que fazer alguma coisa e ele não tem a ferramenta, ele não tem o meio, puxa, esse cara vai começar a mobilizar um monte de pessoas para poder trazer esse recurso. Pois muito bem,
Dentro das organizações, o que a gente começa a ver é uma redução da hierarquia. Então a gente já não tem mais aquele monte de níveis hierárquicos que um reporta para o outro e para o outro e para o outro, que deixa a coisa um pouquinho engessada e que no fundo faz com que as pessoas sejam um pouco medíocres mesmo. E olha, a mediocridade é um lugar bem quentinho que as pessoas se sentem muito confortáveis, mas não é um desafio legal, né? A empresa tem que conseguir fazer esse acordo com as pessoas para contar, olha, quando você se junta a mim, não é para ser medíocre. Tem um monte de empresa por aí que você pode se encostar. Aqui eu quero provocar o melhor de você. E claro, eu tenho um interesse comercial nisso, mas eu também tenho um interesse humano, que você se provoque. Existe um conceito que se chama autorrealização. Talvez você já tenha ouvido falar daquela pirâmide de Maslow. É um lance que o cara fala que você tem uma série de degraus de necessidades que você tem. Algumas necessidades são as necessidades mais baixas. Então você tem necessidades físicas, fisiológicas, você precisa comer, você precisa respirar. Depois você tem necessidades de segurança, de proteção. Depois você tem necessidades sociais de pertencimento. Depois você tem necessidades de autoestima. Até que finalmente você tem necessidades de autorrealização. Nas necessidades de autorrealização, que são consideradas mais altas, é onde o ser humano começa a encontrar a sua conexão consigo mesmo. Porque aí ele pergunta para ele mesmo o que mais ele poderia estar fazendo. O cara que criou essa pirâmide tem uma teoria muito mais ampla do que somente essa pirâmide, que é pelo qual ele ficou famoso. Mas basicamente o que ele defendia é: o que um homem pode ser, ele deve ser. E para isso, ele precisa ter autonomia e ele precisa ter iniciativa. As empresas estão começando a flexibilizar e agora a gente precisa ajudar as pessoas a saberem navegar nesse contexto. Vocês vão ter os meus contatos aí através do Nando e através da Dani. Fiquem à vontade para me procurar e eu espero que vocês tenham uma excelente noite. Um beijo enorme e bom trabalho. Ah, quando eu falo bom trabalho, estou falando eu te amo. Porque na minha cabeça bem pirada, trabalho é uma forma de amor que só se concretiza quando a sua intenção se torna ação. Bom trabalho, gente!